Olá, eu me chamo Joab Henrique, eu sou acadêmico de engenharia de software da Ubra Palmas. Eu estou aqui para apresentar mais um vídeo da disciplina de programação orientada a objetos. Nesse vídeo, eu vou apresentar, né, um sistema um pouco simples aqui de gerenciamento de livros, utilizando a linguagem de programação Java no NetBeans. E a utilização da programação orientada a objetos, né, do POO, e um formulário construído, como eu disse, no Apt NetBeans 26. E o foco é tentar demonstrar um pouco dos conceitos de classe, herança, encapsulamento, polimorfismo e também um pouco ali do controle de estoque, aplicado mais nesse contexto de biblioteca. E falando em contexto, o contexto é para que seja desenvolvido um sistema para gerenciar o empréstimo de livros de uma biblioteca de um centro cultural. O sistema deve permitir cadastrar livros de ficção e não ficção, controlar o total de exemplares disponíveis, a quantidade de exemplares emprestados e determinar o prazo máximo de empréstimo. Tá. Livro de ficção possui um prazo de empréstimo de 14 dias e não ficção de 10 dias. A biblioteca diz que pelo menos 3 exemplares permanecem disponíveis para consulta local, ou seja, não podem ser emprestados. Portanto, o empréstimo só pode ocorrer total de exemplares por maior que 3. Aqui é um exemplo de classe já implementado pela professora, com as classes aqui, a classe livro, umas classes já feitas, e a solicitação da implementação, né, das classes que foram fornecidas e o formulário que ofereça as seguintes opções ao usuário. Inserir direto no código 4 livros de cada tipo, então seriam 4 livros de ficção e não ficção. Aumentar ou diminuir a quantidade de exemplares, encontrar livro pelo código, emprestar ou devolver o livro, escolher o livro pelo título e a impressão de um relatório de livros que foram cadastrados, de um formato claro para o usuário que apresente o título, a quantidade de exemplares total e a quantidade de exemplares que foram emprestados e a quantidade de exemplares que estão disponíveis do livro. Bom, vindo aqui para o NetBeans, a gente tem aqui a criação das classes, tá? O controle de exemplares, que já foi uma classe criada, né? Nela que tem os atributos total exemplares, exemplares emprestados, também tem aqui a classe livro, né? A classe livro ficção e livro não ficção, que foram citadas lá com o pedido que foi feito. A livro ficção, ela traz o public livro ficção, né? Traz um super e os dois override do prazo e as informações que foram formatadas. Aqui também no livro não ficção também traz o super e também tem esse override para ver o prazo que foi determinado lá na solicitação da atividade, onde a ficção deveria retornar 14, né, que é até 14 dias, e o não ficção deveria ser de 10 dias. E algo muito importante para se observar é que esse livro ficção e esse livro não ficção, ambos são uma extensão de livro, que foi a primeira classe que foi implementada. Também fiz aqui o formulário, biblioteca, tá? Vou falar um pouquinho mais dele agora, mas esse sistema basicamente permite que a gente possa inserir os livros automaticamente, né? Tanto que aqui no formulário eu já inseri os 4 de cada, né? Do livro ficção e do livro não ficção. A gente consegue fazer a criação do livro, consegue aumentar, consegue diminuir, emprestar, listar todos. E o objetivo não era nem criar um sistema comercial completo, mas fazer uma demonstração dessa prática da orientação a objetos num projeto real de livro, de uma biblioteca, né? E nessa classe livro, a gente tem os atributos código, título, autor e ano. E ela está guardando um objeto interno que é o controle de exemplares.
Então ela está guardando esse objeto interno aqui, que priva de controle de exemplares, aí o objeto controle, tá? E ela representa o conceito mais genérico do livro, né? Que você teria que apresentar o código, o título e o autor do seu livro também, com o ano. Aí a gente tem as subclasses, como eu disse, que vem livro de ficção e livro não ficção, que são subclasses da classe base, que é livro. E elas ambas estão herdando de livro, elas estão herdando de livro e representam especificações, especializações de dois tipos diferentes de livros. E o controle de exemplares vem ser uma classe auxiliar. Ela está auxiliando, porque ela é responsável aqui dentro desse código por controlar a quantidade, controlar os empréstimos e as devoluções, porque tanto aumenta, como diminui, como empresta, como devolve. Então, ela está controlando e está auxiliando essas classes no geral. E um exemplo muito grande de herança aqui dentro é essa separação, né? Também tem esse princípio um pouco mais ligado à responsabilidade única do que cada coisa faz, que cada classe tem um papel e o papel de cada classe aqui está muito claro do que cada uma necessita, do que cada uma precisa fazer para poder rodar e ter esse desenvolvimento. E o encapsulamento está muito claro no termo aqui, no geral, porque todos os atributos são privados e esse acesso está sendo controlado por cada método, né? Por cada get, por cada set, pela função emprestar. Então, cada get, cada set que está aqui é um exemplo de capsulamento que foi feito, tá? E deixa eu ver aqui. A questão da herança, né? Que é o livro de ficção e livro não ficção são uma extensão de livro, como eu disse, então elas estão herdando. E o polimorfismo, que a gente pode observar aqui, o do polimorfismo, dentro do nosso formulário aqui também, a lista que armazena livros, né? Mas ela pode conter qualquer tipo de livro. Ela não contém um tipo único de livro, não é só livro. Tem livro ficção, tem livro não ficção. Então, ela é um polimorfismo porque ela não tem um tipo definido, ela não contém um tipo de livro só. E a composição está existente dentro do código porque livro possui dentro dele um objeto que é o controle de exemplares. Então, essa composição dentro do código, que está ligado com a composição, é porque livro tem um objeto, que esse objeto é o controle de exemplares. Então, a classe livro aqui, ela não controla esse estoque de livros sozinha. Ela delega para outras classes. Então, com essa delegação, esse é um exemplo claro também da composição, tá? Que ela não controla de forma única todos esses livros. Agora, eu vou vindo aqui um pouquinho mais para o formulário. A gente já teve 4 livros de cada criado, assim como foi solicitado no vídeo, né? E essa parte aqui, ela está buscando, no caso, ela vem buscar os livros por cada código, né? O livro está sendo buscado, vai ser encontrado pelo código que tem, e essa busca pelo código, ela, qualquer ação que eu acontecer de aumentar, diminuir, de emprestar ou desenvolver, ou de devolver, ela começa buscando o primeiro livro, ela vê se o código existe, para depois que a ação possa acontecer. Aí, caso o livro não existir, aí ela exibe aqui o return de null. E deixa eu ver aqui, eu criei os botões de inserir livro, aumentar e diminuir exemplares, emprestar, devolver relatório.
Também criei aqui uma text area. A text area está definida como ter a saída. E se eu for aqui em aumentar livros, esse botão aqui de aumentar livros, e o usuário ele está conseguindo aqui dentro do código selecionar se ele quer aumentar ou diminuir. O sistema vai buscar esse livro pelo código, como eu disse, e ele vai executar a ação correta dentro do controle de exemplares. Então, essa decisão dentro de um único botão reduz muito mais a questão da interface, evita a repetição de código e deixa o sistema bem mais simples, mais leve. Então, se ele tentar diminuir, além do permitido, ele vai ter uma mensagem de erro que não é possível diminuir. Se ele não conseguir encontrar o livro, ele vai retornar que o livro não foi encontrado. E se ele aumentar, o total vai ser atualizado de forma direta dentro do código. Deixa eu ver aqui. O emprestar. Esse empréstimo é que ele é obrigatório manter pelo menos 3 exemplares, né, na biblioteca e devolve apenas um livro por vez. Então, simula um pouquinho, né, da regra real de uma biblioteca, né, de sempre manter uma unidade a mais para consulta no local. E a questão da devolução também, ele vai buscar aqui o livro. Se ele encontrar, o livro é devolvido. Se não, o livro não foi encontrado, porque ele está buscando pelo título do livro. Então você tem que evidenciar o título correto do livro para que ele possa conseguir encontrar. E um pouco mais sobre o código aqui no geral, é, a gente tem a utilização do TAçaí, como eu falei, numa área única de exibição, que mantém o formulário aqui, no geral, mais limpo e não fica com aquela quantidade múltipla de janelas. E nessa parte aqui do relatório, eu especifiquei um para cada, tá? De cada livro. Primeiro o relatório do título, depois o relatório do livro ficção, o livro não ficção, e trazendo aqui a lista de livros, que vai mostrar os que são disponíveis, o que não é ficção, e aqui vai pegar todos os livros no geral, tá? E esse combo box que está citado é esse combo box aqui, e ele está definido como combo box relatórios, tá? Só para evidenciar. Eu vou fazer um teste rápido aqui, vou inserir aqui um livro, vou colocar o código 9, título, deixa eu ver, ABC. Colocar o título ABC, autor, autor DeviantMind, o ano 2025, e ele vai ser um livro de ficção. Observe que o tipo já é evidenciado para ele colocar o F para ficção, o N para não ficção, tá? Definir ele aqui como ficção, o livro foi cadastrado. Como são três, deixa eu tentar emprestar. Vou tentar emprestar o livro ABC. Quantidade 1, ele vai dizer. Empréstimo não permitido. É necessário manter 3 exemplares para consulta da biblioteca, o que foi solicitado lá no início da atividade. Agora, aumentar e diminuir, código do livro 9, vou digitar para aumentar e vou aumentar mais 4. Se eu for trazer um relatório, o ABC é um livro de ficção, tem um total 4, empréstimo 0 e tem disponível 4. Agora, se eu for tentar emprestar, um empréstimo realizado. Aqui no relatório, ele vai ter um total de 4 disponíveis, não, total 4, empréstimo 1 e disponível 3. E se ele for tentar devolver, devolução realizada e está tudo do normal no total, no disponível. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Muito obrigado por assistir. Se inscreva no canal também.